Até aqui me trouxe Deus com paternal bondade, guiando sempre os passos meus na fé e na verdade. Até aqui me conduziu e de alegria me cobriu, por sua fidelidade. Este é o refrão que cantamos neste dia e todos os dias. Esta é a nossa convicção, que Deus nos trouxe até aqui. Almejamos que todos nós tenhamos um edificante culto, que a paz de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, nós lemos o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Deus está falando nesse texto. São palavras fortes e impactantes. Repreender, disciplinar e arrepender-se. É uma linguagem de pai para filhos. Deus nos mostra a necessidade de pensar, refletir e modificar ou deixar-nos modificar em nossa vida. O arrependimento é necessário, porque o pecado existe e se manifesta diariamente em nós e por meio de nós. E é Deus quem pode efetuar esta mudança. E o texto de Apocalipse responde a quem Deus quer mudar: aqueles que Ele ama. E isto é consolador. Eu e você somos estes amados de Deus. Confiantes no perdão de Cristo, queremos orar, pedindo por clemência e perdão. Oremos. Senhor Deus e Pai Celeste, estão diante de nós os nossos pecados. Eles estão presentes na memória e outros tantos também esquecemos. Muitos deles nem queremos lembrar e outros são muito vergonhosos. Reconhecemos que qualquer pecado é um desvio de conduta e vai contra os Teus mandamentos. Humildemente confessamos todas as ofensas contra as pessoas,
com as quais convivemos, por palavras feias, gestos obscenos e pensamentos agressivos que alimentamos e praticamos. Pedimos, perdoa-nos em nome de Cristo. Reconhecemos que sem o teu perdão, ó Pai, não temos esperança e não podemos vencer a luta contra o pecado. Por isso, digna-te em perdoar-nos. Volta o teu rosto a nós. Derrama a tua graça em nosso coração. E na medida em que somos banhados no sangue de Cristo, permite que alcancemos o perdão também a todos os que nos ofenderam. Que a paciência que tens conosco possa se transformar num gesto semelhante para com o nosso próximo. Como Pai amoroso e digno de toda honra, recebe-nos e acolhe-nos sempre de novo por tua graça. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the wind, living heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore, Send the light, let it shine, our beams like the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the wind, heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the gospel light, let it shine, from shore to shore, Send the light, and let it change our beams like the world, forevermore. Vamos ler Isaías 55, de 1 a 7. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz, uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei, em Ti está minha
O texto bíblico escolhido para a reflexão deste culto nós encontramos no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 3, os versículos 14 até o 22, onde lemos o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra. We
Em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, o tema de nosso culto hoje é indiferença. A situação da pandemia do coronavírus está longe de terminar. Pelo menos é o que podemos ver e sentir momentaneamente, perto e longe de nós. Nós não temos informações precisas sobre soluções a curto prazo. E na medida em que não vislumbramos um fim desta situação, surgem também perguntas para as quais não temos respostas. São perguntas que as pessoas fazem sobre o futuro, também relacionado com a vida da igreja, com a vida dos cristãos e na forma e na maneira como eles são atingidos e como eles vão reagindo e como vão reagir depois lá adiante. E uma das perguntas é a seguinte: será que as pessoas, os cristãos, os membros das igrejas, irão voltar depois que tudo se normalizar? Será que as pessoas não irão sentir-se indiferentes para com a igreja? Será que as pessoas vão sentir necessidade da igreja ou de participar da vida dela novamente? Ou irão iniciar uma vida de fé de mais consagração? Como você responde a essas perguntas? Você pessoalmente, como você enxerga o pós-pandemia na sua vida e o seu cristianismo? O texto de Apocalipse que nós lemos trata sobre a indiferença. A indiferença de uma localidade e de uma igreja, e as pessoas dentro da igreja. Na constatação do próprio Deus, registrada através do apóstolo João, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, indiferente. Tanto faz como fez. Esse texto aqui que nós lemos não é apocalíptico. Ele não é uma revelação sobre um evento final lá adiante. Ele relata a realidade de uma igreja na história. Esta igreja de Laodiceia existiu. Aquela cidade existiu. O nome Laodiceia significa povo justo. Mas não basta o nome. É preciso fazer jus a ele. E isto a cidade e a igreja não tinham. Relatos dão conta de que a cidade de Laodiceia respirava riqueza e se sentia autossuficiente, o que também tinha reflexos dentro da igreja. Era uma cidade muito próspera e estabelecida sobre uma rodovia bem movimentada. Uma das nossas BRs aqui no Brasil. Hoje, precisamente neste dia, é uma cidade com sarcófagos depredados e dutos de água feitos de calcário caindo aos pedaços. O que se vê e o que restou é o resultado de sua riqueza ostentada em algum momento na história e que não trouxe nenhuma segurança e valor eternos. Vocês podem ver na vossa tela 2 fotografias que nos foram gentilmente cedidas pela pastora Fouque Fleur, que esteve naquele local, naquela cidade, e tirou fotografias bem atualizadas, e aí estão para contemplar as ruínas daquela cidade, de como ela está nos dias atuais. Texto bíblico de Apocalipse evoca o autoconceito das pessoas. E, por sinal, muito para frente, muito positivo. Elas se olhavam no espelho e se achavam o máximo. E isso está até registrado no texto pelo próprio Deus, da fala e daquilo que eles conversavam entre eles. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
há uma ênfase na definição daquilo que a riqueza é para as pessoas. As pessoas se fixam no que possuem e esquecem de olhar para o que ainda lhes falta, apesar de tudo que já têm, e que não conseguem comprar com o seu dinheiro. E eu quero perguntar para você, o que ainda te falta? Como você pensa aquilo que você não consegue comprar com o seu dinheiro, mas que Deus quer te presentear? Esta pergunta foi feita a Jesus pelo jovem rico. O que eu tenho que fazer? E Jesus responde para ele, literalmente assim, o que te falta? Assim que Jesus responde, o que te falta? Vende os teus bens, ajuda os pobres e depois você me segue. O que temos é a ideia do não comprar, mas vender. Aliás, o texto nos convida e fala de comprar de Deus. Comprem de mim, diz Deus, ouro, roupas e colírio. Ouro são as riquezas celestiais, ou faz relação a elas. As roupas nossas que devem ser alvejadas, limpas no sangue do Cordeiro. E os olhos que não se contemplam a si mesmos, mas enxergam o próximo. Onde Deus não for a riqueza maior, tudo vai virar cinzas e entulhos. Este é o caminho que o mundo transita em alta velocidade, apesar da pandemia. As pessoas se definem pelo que têm e se possuem quase tudo do que precisam, tornam-se indiferentes, mornos com relação àquilo que acham que não precisam aqui e que o futuro vai se encarregar de encaminhar tudo e todos para um bom e maravilhoso destino. Triste engano. O que possuímos nos serve de fiador para dizer que está tudo bem. E se ainda não tenho tudo o que acho que posso ter, vou correr e dar-me a cada dia um novo luxo, uma nova ideia, um novo bem, um novo carro, uma nova namorada, um novo namorado, uma nova casa. O conceito que o mundo nos dá é: tudo o que é novo funciona. E então o homem torna-se morno. O homem tem gosto para seu próprio paladar, mas para Deus ele é intragável. Deus não o suporta em sua boca. Quer vomitá-lo. E isso é contagioso. Viver ao lado de alguém morno, frio, tem suas consequências. Pense num ser humano morno em sua fé, ou até frio. A ideia desse morno vem dos dutos daquela cidade, que traziam água de uma certa distância. E quando a água chegava ao seu destino, digamos assim, na torneira de casa, simplesmente o precioso líquido era intragável. Eu também trouxe uma foto aqui, que nos foi cedida pela pastora Fuque, e que mostra um pouquinho esses dutos ou esses córregos. Aliás, aquela água morna servia apenas para o deleite da elite, que se deliciava nela em banheiras de hidromassagem. Olhando para aquela fotografia, para essa água corrente, limpa, saudável e apetitosa, temos vontade de tomá-la. Mas quando é levada à boca, causa ânsia e vômito. O homem é pobre em toda a sua riqueza. O coração não tem esperança onde o homem é egocêntrico. A alegria é tão estranha quanto o entusiasmo para aquele que está cheio do senso
daquilo que ele adquiriu com os seus próprios bens. Mas nós não temos apenas pontos negativos nesse texto. Temos também um pensamento dominante e que nos traz uma grande esperança para uma recuperação, para uma nova vida. Quando temos consciência do mornidão, a primeira coisa que nos ocorre é que devemos ser zelosos e responsáveis. E nós somos convidados por Deus a nos mover para fazer compras com Ele. Tomar decisões quentes a favor de Cristo, a favor da igreja, a favor da comunhão, a favor da ceia e a favor dos irmãos. O livro de Apocalipse é muito inspirador para todos os cristãos. Ele não deveria assustar ninguém, porque a figura central de todo o livro é Jesus Cristo. Ele caminha entre nós e isso fica perceptível aqui também nesta igreja. Ele é um de nós, mas sem ostentação, humilde, pobre, mas possuindo tudo para nos dar. Ou na linguagem do texto, para nos vender sem dinheiro.
Ele é o Amém, Ele é o final, mas Ele também estava lá na criação, isso aparece no texto. O último, que ninguém pode destruir ou destronar. E Ele é também uma testemunha, porque Ele caminha entre nós. Uma testemunha que tem olhos biônicos e capta todos os ângulos de todos os corações humanos. Cristo é um ser presente. Portanto, um ser quente, não morno, muito menos frio. Ele mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas Ele está no meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. O texto, de forma muito interessante, contracena entre aquilo que o homem pensa e aquilo que Cristo diz. Aquilo que Deus nos fala. O homem diz: eu sou rico. Deus diz: eu te aconselho, compre de mim a riqueza maior. E o texto de Isaías que nós ouvimos neste dia nos traz Deus convidando a comprar dele também vinho e leite, sem apresentar os valores que no mundo nos enriquecem, sem dinheiro e bens. Comprar de Deus o que só Ele tem. Se você, como cristão, está satisfeito consigo mesmo, então estás morno e és infeliz. E existe alguma coisa que ainda está por vir, a batida na porta. E isto pode ser para diferentes propósitos e para diferentes situações. É Jesus que faz isso. E eu pergunto, por quais razões Deus deveria bater a sua porta? Ou por quais razões Ele pode bater? Para situações complicadas, difíceis, que Ele quer te ajudar, ou apenas para lhe fazer prosperar e caminhar na paz e na tranquilidade? Nós certamente conhecemos cristãos cujo entusiasmo está sempre aceso. Como é bom estar na companhia de uma pessoa otimista, uma pessoa fiel, esperançosa e que pensa naquilo que ainda lhe falta. Ela pensa no céu. E isso Deus vai dar para essa pessoa e para nós também. Essas pessoas se auto-iluminam, elas cintilam, elas transbordam apesar da dificuldade. Estas pessoas nos descongelam, elas nos aquecem quando nós nos chegamos perto delas. Isso é muito interessante e importante, que temos cristãos assim. Estes são os homens que respondem a toda a influência genuína do Espírito de Deus. Eles construíram a casa de sua fé, não apenas sobre um bom alicerce, mas foram sábios e a construíram com uma exposição calorosa e brilhante, onde a luz de Cristo ilumina para dentro de todas as janelas daquela morada. Será que estamos caminhando para ser uma igreja semelhante à Laodiceia? Uma igreja indiferente? Uma igreja morna? O que você acha disso? Como é que você responde a essa pergunta? Como você vai ser depois da pandemia? A imagem da presença de Jesus no meio da sua igreja é real. Ele não quer o esfriamento nosso e nem razões para isso temos, mesmo estando agora ausentes do templo. Ele nos assiste. Ele, Jesus, não é morno, mas sempre pronto a dar o seu amor e a sua graça a nós. Na igreja nós não vamos por causa daquele que lá está e que nos quer dar o que fora dela não temos. A riqueza do consolo e do perdão jamais devem servir de motivos para sermos mornos
e indiferentes. Muito pelo contrário, serão sempre motivos inspiradores para sermos fiéis, firmes e constantes na obra do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nos dirigir ao nosso Deus em oração. A oração que vocês irão ouvir, ela foi escrita pelo irmão Adir e gostaria que a igreja refletisse sobre o conteúdo daquilo que ele nos vai apresentar em suas palavras. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, cheio de amor e misericórdia por nós, nós te agradecemos por tudo o que fazes por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas e por Cristo Jesus que pagou o alto preço dos nossos pecados com o seu precioso sangue. Muito obrigado por mais esse momento de estudo e meditação na Tua Palavra e oração. Queremos pedir por todos os irmãos que já foram convertidos ao Teu Evangelho, que eles permaneçam firmes e leais a Ti, que as alegrias e tristezas desta vida não os afastem de Ti, mas que com a Tua graça, todos, em todas as partes do mundo, possam crescer no conhecimento e compreensão da Tua vontade. Que tenhamos uma conduta honrosa e que o Espírito Santo nos capacite a produzir bons frutos. Pai, dá coragem e ousadia aos pregadores do Teu Evangelho. Precisamos de pregadores fiéis a Ti para que a Tua palavra chegue a todos os povos, todas as nações e todos os lares. Concede-nos também que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós para que desenvolvamos alegria genuína na vida de fé. Queremos Te dar graças em todas as situações e que possamos ter uma vida de oração constante, sem cessar, sem vacilar. Que estejamos em constante comunhão contigo, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. 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 Na vida eterna. Amém. E 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 na vida eterna. Amém. Na vida eterna. Amém. E na vida eterna. Amém. Na nossa oração deste dia, igualmente queremos lembrar os doentes da Igreja e também aqueles que perderam alguma pessoa querida do seu contexto familiar. Em especial, nós queremos interceder pela família de Jan Zomer, que faleceu na sexta-feira, no dia 28 de agosto. Queremos pedir que Deus, em sua graça, console a esta família com a doce e esperançosa mensagem da ressurreição. Igualmente lembrar os nossos doentes, muito queridos e estimados, a dona Jantje Hochreider, a dona Gerry van der Hout, Hilda Wolters, Hendy Verberg, Haie Elgersma e Joseline Koch, e outros doentes que não necessariamente estão pautados aqui pelo nome, mas que consideramos com muito carinho. Oremos. Pai celeste e bondoso, obrigado por colocares textos tão especiais e bonitos na Escritura Sagrada, como este de Isaías e também do último livro da nossa Bíblia, onde tu chamas a igreja de Laodiceia para o arrependimento e a buscar em ti todas as forças e todas as riquezas necessárias, não apenas para esta vida, mas também para os deleites celestiais e para a casa que tu nos estás preparando no céu. E enquanto caminhamos nesta jornada, não queremos nos tornar indiferentes ou mornos. Muito pelo contrário, individualmente comprometer-nos pela tua causa e não esmorecer em nossa fé e naquilo que nós prometemos como pais no dia do batismo dos nossos filhos, e também no dia do nosso matrimônio e no dia da nossa profissão de fé, e tantos outros compromissos e afirmações que fizemos diante de Ti e decisões que tomamos em Teu nome e diante da Tua Igreja. Queiras com Tua graça e riqueza nos iluminar e nos abençoar. Agradecemos pelo Teu cuidado e amor dispensados ao irmão Jan Zomer, que esta semana foi chamado para a eternidade. Queiras em rica medida dar o Teu Espírito Santo e consolo a todos os familiares que hoje sentem a saudade dele. Permanece junto deles e enxuga-lhes todas as lágrimas. Também aqueles que foram nomeados aqui como nossos doentes e enfraquecidos fisicamente. Rogamos a Tua
assistência, o teu olhar carinhoso e, se for da tua vontade preciosa, que possam se reerguer. Cuida deles. Obrigado também pelas pessoas que se dispõem a cuidar destas pessoas tão especiais e tão necessitadas. Os empregados, as empregadas e todos os demais profissionais que se ocupam com esses doentes todos os dias. Obrigado por esse chamado e essa vocação que eles têm para desempenhar estas atividades. Cuida também da nossa igreja, dos nossos projetos, que na verdade são teus. Mostra-nos sempre alternativas e caminhos que sempre de novo nos tornam quentes e preciosos para a missão que temos no mundo. Fica conosco, abençoa este culto e todos os trabalhos que estão sendo realizados em teu nome neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecidos a Deus e também a vocês que estavam conosco, nós queremos agora nos despedir desse culto, rogando as bênçãos de Deus sobre todos nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Que ela luz mostre o caminho para ouvirmos sua voz. Brilha a luz de Deus.
Deus sobre nós, brilha a luz de